Boa tarde a todos. Eu chamo-me André Caiado, sou arquiteto, também sou professor universitário e começo aqui por MORE. Mais obras de reabilitação. Mais reabilitação, cidades mais vivas e, como resultado, mais felicidade. Os humanos estão por aqui durante um tempo limitado e basicamente procuram felicidade. Viver no centro da cidade traz à enorme maioria dos humanos mais felicidade. Mas as coisas estão mal. Algumas estão mesmo muito mal. Numa plateia um pouco mais pequena que a de hoje, de alunos universitários, eu perguntei ontem: quem é que vinha a pé para a universidade? A universidade está dentro do tecido consolidado do centro da cidade de Lisboa. Ninguém. Quem demora menos de 15 minutos a chegar à universidade utilizando um transporte coletivo ou o seu próprio carro? 5%. Essa é a realidade da enorme maioria das cidades de pequena a média dimensão, como Lisboa, na Europa. Vou-vos falar do macro, um pouco, com opiniões muito pessoais, e depois também do micro, da realidade com que nos temos que enfrentar e resolver os nossos problemas à data de hoje. A primeira coisa que não nos falta é a capacidade de sonhar. E isso é o nosso motor e é aquilo que nos leva a qualquer parte. E como todas as outras vezes, muito embora eu compreenda profundamente as posições dos nossos economistas, nós havemos de lá chegar. Mas não vai ser fácil. E, portanto, riqueza. Qual é a maior fonte de riqueza da humanidade? Pergunto a todos os presentes, podem responder-me se alguém quiser. Caso contrário, direi eu. O homem, com H grande, os humanos. Muitos e muitos juntos. E onde é que eles se juntam? Sempre no mesmo sítio. Há 4.500 anos esta parte, entre o Tibre e o Eufrates, alguém descobriu um conceito novo e criou a primeira cidade. Já tinha planeamento, já tinha equipamentos no centro, os ricos viviam junto ao centro. E a cidade tinha, inclusive, o início das infraestruturas que conhecemos hoje. Entre essa cidade, há 4.500 anos, onde hoje é o Iraque e o Irão, e Nova Iorque, a diferença é muito pequena. E a maior riqueza do planeta encontra-se nas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que existem pelo planeta afora, onde estão pessoas e bens. A maior riqueza do nosso planeta, então, é o homem. Porque é ele que ou detém ou gera riqueza. Os maiores centros de riqueza do planeta são as cidades. Eu não tenho dúvidas. O homem prefere a cidade. É na cidade que há desenvolvimento cultural, é na cidade que há ciência, é na cidade que há arte, é na cidade que há invenção, é na cidade que são espaços. As cidades são as grandes aglomerações de homens e de riqueza. As que atraem mais homens, que têm melhores condições, que nos permitem mais felicidade, são as maiores e as mais ricas. Não é à toa que alguém dizia: if you can make it there, you can make it anywhere. E falava-se de Nova Iorque, uma grande cidade. Como cuidar da cidade para que ela possa crescer e enriquecer? Trata-se de um país em dificuldades que tem algumas características fabulosas. Uma história e um povo fantásticos. Primeiro, reabilitar ou regenerar, como aqui dizem, hoje. E segundo, planear cuidadosamente a expansão. Em Portugal não há planeamento. Portugal, o único pouco planeamento que houve foi um planeamento militar na expansão ultramarina a partir dos descobrimentos. O planeamento não interessa. Na falta de seriedade do povo português. O planeamento leva a seriedade. Seriedade leva a trabalho e a pequenas margens. Não interessa. A cidade nasce pequena, desenvolve-se em pequenos círculos concêntricos, desde que não haja características orográficas especiais, como por exemplo um rio. Digamos que a melhor parte da cidade de Lisboa seria a Costa da Caparica e a fantástica praia por ali abaixo. Mas temos o Rio Tejo e não se fizeram pontes em tempo. O que sucede é que a cidade vai envelhecendo do centro para a periferia e seria possível, necessário e conveniente conseguir recuperar e regenerar de novo
o centro da cidade, a uma velocidade contínua, porque a cidade dispõe de recursos fantásticos. No seu desenvolvimento espaço-temporal, a cidade ganha recursos e equipamentos. É na centralidade da cidade que o homem encontra a maioria dos serviços que gostaria de ter ou dos quais precisa de facto. Mas a cidade envelhece e a habitação torna-se desadequada ou não disponível. E nós não queremos viver em casas sem aquecimento. E não queremos não ter onde estacionar o carro. Inclusive, se pudermos, estacionamos o carro dentro de casa. Portanto, algo se tem que resolver. E por isso, diz o Dr. Francisco Rocha Antunes, tem que se reabilitar quarteirões, porque se não fizer estacionamento não vale a pena. Porque não há clientes e mesmo nem sequer as coisas entram em números. E já lá vamos. Quem é que não fez uma obra na sua própria casa e não chegou ao fim? É à conclusão que, eventualmente, se tivesse demolido a casa e feito novo, custava o mesmo. Entretanto, enquanto o centro envelhece, na periferia um novo círculo desenvolve-se. Na nova localização falta tudo. Tudo é novo. Tudo está por fazer. Que bom! Mais receitas, mais IMI, como explicaram aqui há pouco. Faltam estradas de acesso, faltam ruas e passeios, falta metro, autocarros, o elétrico, falta teatro, cinema, museus, parques e jardins, faltam os hospitais, as farmácias, as igrejas, as escolas, tudo para ser feito. Os equipamentos esportivos, os shoppings, gostemos ou não, escritórios, a administração do Estado, não sei se é necessária de facto, dado aquilo que se tem provado, e até os tribunais. Aqui estes fazem mesmo falta. Polícia, bombeiros, um registro notarial, tudo isto vai custar, tem custado milhares de milhões de euros. No centro, tudo isto existe. Aliás, nós estamos aqui, num centro de congressos, e se tivermos a inteligente ideia de ir hoje à noite, ou um dia desta semana, ver alguém dançar, provavelmente vamos à Gulbenkian. Aliás, Portugal tinha uma fundação, agora tem duas. Não percebo porque é que tem tantas, ou dizem que tem tantas, se não houver alguma razão muito interessante para haver muitas. Então, a lógica seria usar o centro até à sua total ocupação. Mas mais que isso, permitir a densificação até à extinção total dos recursos disponíveis. Porque eu no centro já tenho a rede de metro. Eu não conheço em Portugal situações, e corrijam-me onde eu estiver enganado, onde se tenha feito primeiro a rede de metro, planeado, e depois construir os bairros. Se eu já tenho a rede de metro, é junto à rede de metro que eu de facto tenho que ter a cidade eficaz. E, portanto, vou permitir densificar a cidade. Os maiores centros de riquezas estão nas maiores cidades do mundo. De início, na Europa, depois na América e agora na China, na Índia e no Brasil. Porquê? Porque é onde há gente, onde há muita gente. As cidades que contam são muito poucas. São as tais com mais de 10 milhões de habitantes. Mas olhemos para o caso de Portugal e vão-me permitir a ingenuidade e a brincadeira. Portugal é belo, encantador, simpático e seguro. Está estrategicamente colocado, somos pacíficos e podemos, de facto, ser um local onde se vem de férias, se vem passear, se come bem, se tem uma indústria turística que é explorada, mas que mais poderia ser, embora não tenha que ser a mesma, porque aparentemente os meus alunos, 30% deles exportam-se eles próprios, acabado o curso. Ganham 3, 4, 5, 7 vezes mais que em Portugal. São jovens arquitetos. Isto é uma vantagem. Então, se vamos puxar pelo turismo, ou pela felicidade de quem cá está e cá fica e não quer ir mais longe porque se sente suficientemente bem com aquilo que tem, então o centro da cidade é para recuperar. Mas Portugal tem outras características. É pequeno, de vistas curtas, é pobre desde o tempo do Brasil e das caravelas e, tristemente, é pouco sério. E a reabilitação urbana, ou urbanismo, ou planeamento, não se coordenam com pouco sério. Não se coordenam com as câmaras que sobrevivem do IMI. Não se coordenam com o braço dado entre a indústria da produção de habitação e a política.